Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fio da Vida, aquele podcast de quem gosta de uma boa história. Eu sou Silvio Mesquita e estou aqui hoje para escutar uma boa história de uma mulher que é incrível. Quem não gosta, né, de estar sentado numa mesa e escutar uma boa história? Essa história que às vezes nos motiva, que nos inspira e às vezes uma história que é a solução do problema que você está ali no teu dia a dia e só o exemplo, né, dessa história capaz de facilitar muito a tua vida. E hoje eu trouxe uma convidada assim mega especial. Ela é muito inspiradora para mim, para minha família. Ela, de forma muito coincidente, ela é muito próxima, literalmente lá de casa. E não é isso? Fisicamente. Fisicamente, né? E o que é legal é que, conhecendo a sua história, eu comecei a admirá-la muito mais, né? Ela é uma mãe, ela é empresária, ela é mãe de 2 filhos e uma excelente esposa, não é verdade isso? Então, eu tô aqui hoje... Tem que perguntar ao Fabiano, né? Então, Luciana Cunha Eu Campos, tento. muito obrigado, Luciana, por você ter despedido um pouquinho do seu tempo para estar aqui comigo hoje. Claro, o maior E prazer. compartilhar a tua história, né? Que eu falo que é muito inspiradora para mim, assim. Espero poder ajudar um pouquinho. E hoje, assim, na tua vida, quando você olha, o que é importante para você hoje, assim, nas tomadas das suas decisões, o que você leva em consideração? É uma coisa até que a gente já tinha conversado. Eu acho que, para mim, a primeira coisa é minha família. Porque quando uma família ela é desagregada, tudo fica, no mínimo, complicado. Para não dizer comprometido. Vamos usar a palavra complicado. Então, para mim, eu cuido do meu trabalho, adoro o que eu faço, eu trabalho com designer gráfico, sou formada, sou advogada por formação, mas eu trabalhei pouquíssimo tempo com uma advogada, cuido hoje só das minhas coisas, assim, de respeito a isso. Mas, para mim, qualquer trabalho que impeça o meu convívio familiar, seja uma coisa que depende do meu trabalho, de uma viagem, ou de... enfim, a família é a prioridade máxima. Então, o que eu faço nisso? A gente prioriza que todos os dias nós almoçamos juntos. Quando a família não almoça junto é quando realmente tem um compromisso inadiável, alguma viagem, porque agora a minha filha mais velha já tem 28 anos, já, né, casada, faz as viagens dela sozinha, já fazia antes. Meu filho também trabalha, faz muita viagem, porque ele trabalha com comércio, então precisa viajar também. Só não viaja mais porque ainda está no último ano da UNB. Então, ele não conseguiu sair do Brasil. Mas já ele vai passar uma temporada fora. Mas mesmo assim, enquanto estão todos em Brasília, porque ela casou, mas continua em Brasília, a gente prioriza o nosso almoço. Inclusive, meu genro vem uma vez por semana também. Ele não pode mais, porque ele fica na construtora a semana toda. Mas eu acho que naquele momento, você comenta de uma coisa que você ouviu, conversas de família normal, troca ideia. Se você está com um problema, você, pela sua fisionomia, a sua família sabe que você tem, então você tenta dar um apoio. Conta uma coisa engraçada, né? Inteira das novidades, conta o que aconteceu no dia anterior, porque às vezes alguma coisa que aconteceu no dia anterior é uma bobagem. É um jantar que foi, é uma reunião com um cliente, nada que seja diferente do que já aconteceu na semana passada. Então, se você não conversa naquele dia ou no seguinte, já nem lembra mais. Mas, às vezes, aquela conversa é interessante, porque encontrou uma pessoa que você conheceu. Às vezes, o meu filho fez um negócio com uma pessoa que estudou com o meu marido. Ai, que bom, pode falar que você me conhece, é uma segurança de uma pessoa que está fazendo um negócio. Então, se você não fala, passa. Então, até nas coisas pequenas da família, do dia a dia, a gente prioriza. Sempre, meu marido vem almoçar em casa também todo dia. Sempre que a gente não tem um compromisso, tem que sair, almoça em casa, janta em casa. Janta, senta na mesa, conversa, não tem televisão, não tem música, não tem celular. Pode durar 30 minutos aquela refeição, mas é uma refeição focada naquela conversa, naquilo que você está comendo, com toda a tranquilidade. Que a vida já é tão agitada, né? Se não tiver essas pausas, eu acho que fica difícil. Então, essa para mim realmente é a minha prioridade. E dentro disso a gente vai. É a viagem, um programa, é o trabalho, mas manter o máximo que a gente pode estruturada no sentido de unida. Mais do que estruturada, unida, né? Que todo mundo tem problema, quando você tem, você apoia. Você não tem a família, você não tem base, né? Tem seu esteio. E hoje a gente tem várias, né? O celular é o principal deles, né? E as urgências que não são tão urgências assim. Né? Exatamente. E acho que você colocar isso como prioridade... Claro que família é prioridade para todo mundo. Todo mundo vai falar isso, da boca para fora. Mas isso. será que
as suas atitudes estão colocando de fato a família como prioridade, Uhum. né? E o que você enxerga na família para você colocar ela no centro de todas as suas decisões, assim? Luciana? No sentido do que ela me dá de retorno, Assim, no que seria? por que é importante para você essa preservação da família, dessa união? Que eu acho que Você se aprendeu com você quem isso? assim, os meus pais se separaram, eu era muito nova, com 10 Uhum. anos, mas mesmo eles tendo se separados, os 2 eram muito presentes na minha vida. Eu fiquei morando com a minha mãe, porque eu não era nova, mas assim, não tinha um mês que eu não passasse um final de semana num sítio com meu pai, levava minhas amigas. Então, não é aquele pai que tinha dia e hora para visitar. Ele entrava na minha casa, eu não tocava nem a campainha, entendeu? Então, assim, para mim, mesmo eles não estando casados, eu tive um testemunho de, por exemplo, toda a família do meu pai, os irmãos do meu pai, como bons pernambucanos, tem aquela coisa da história, dos causos todos Certo. nordestinos. Então, quando reunia todo mundo, era uma farra, era sempre gostoso, sempre tinha coisas que você nem imagina que contava dos seus ancestrais, da sua árvore genealógica. Então, meu pai sempre foi um contador de história, sempre foi muito prazeroso estar com ele. Então, assim, quando eu penso em família, eu penso que se você tem essa abertura, se você tem esse carinho, se você tem esse respeito, porque o que eu vejo hoje é uma coisa até que me incomoda de um grau tão alto, a falta de respeito, por exemplo, das crianças. Eu não estou falando de adolescente, porque adolescente, ele é contestador, chama aborrecente, tem uma razão, né? Porque realmente é uma fase difícil, é a pior que pode existir, porque eles se acham e não sabem nada da vida. Mas com crianças de 2 anos, botando o dedo na cara de uma mãe para falar, mandando a mãe calar a boca. Então, isso só pode acontecer por 2 situações. Ou você não tem respeito por uma hierarquia, que um manda e o outro obedece, quanto mais nessa idade, né? Com o tempo as coisas vão mudando um pouco, mas nessa idade uma criança não sabe nada, você manda com carinho, você manda com exemplo, não é só falando, mas é incontestável o seu pátrio poder naquele momento. Botar o dedo na cara de um pai e uma mãe para poder mandar se calar. Você não sabe nada, cala a boca e bota o dedo. Isso existe. Onde é que ela viu isso acontecer? Então, isso acontece primeiro por uma falta de respeito e também porque agora tem o mimimi de que uma criança não pode ouvir não. Uma criança não pode tomar um peteleco. Você não pode botar uma criança de castigo, uma coisa assim, porque você está sendo castigo físico. Você pegar e segurar bem, tem que sentar aqui. Que isso é uma agressão, entendeu? Isso não pode, vai ser... Isso não existe, gente. Quem não toma um tapinha no bumbum quando era criança? Não é para machucar, é a título de educação, é para mostrar. Se a criança não entendeu por palavras e por gestos, você tem que ser mais firme. Mostrar uma hierarquia, né? Acho que exatamente. Então, a família, ela serve não só para esses momentos, que agora eu estou falando de momentos de conversa e tudo, porque meus filhos já estão grandes, mas lá atrás, que eu tinha que ir para uma festinha de criança, a diferença não chega a 2 anos dos meus filhos. Então, eles passaram essas festinhas de pula-pula, não sei o quê, todos juntos, os 2 contemporâneos. Então, eu ia para uma festa, chegava lá, era eu de mãe, a mãe do aniversariante e um monte de babá. Então, não é que eu não pudesse deixar um pouco uma babá se a festa fosse muito longa, não é isso. Babá ótimo, amo, maravilhoso. Basta um suporte, né? Entendeu? Mas você não estava ali desfrutando daquele momento com seu filho. Aí o menino chegava morto em casa, ia dormir, você não sabia nada do que aconteceu, você não brincou, você não interagiu com seu filho dali. Então, isso é uma coisa de família que é uma plantinha que você rega, vem vindo. Então, aquela vontade de você sentar no chão e brincar com seu filho, de ensinar uma oração. Por que oração? Eu sou super católica, mas eu respeito absolutamente todas as religiões. Eu tenho pena de quem é ateu, porque uma pessoa que não tem fé em nada deve ser muito triste, porque quando você tem um problema, você conversa com Deus, você reza, pede força, você agradece quando acontece, você agradece pela vida que você tem. Então fica uma coisa um pouco vazia. Eu não imagino. A pessoa pode ser budista, não tem problema. Senta lá, faz a coisinha dele e tal, mas ele acredita que tem alguém acima dele, né? Alguém, seja qualquer religião. Então, quando eu falo oração, porque eu sou católica, inclusive meus filhos estudaram em escola católica até uns
na verdade, o Galois não é católico, mas ele preza, né? O cristianismo ali. Ele tem padre dentro da Uhum. escola, então ele não é só católico, outras religiões podem participar, mas ele ensina, tem retiros Uhum. espirituais e tudo. Então, praticamente até os 17 anos, eles tiveram um estudo em escola católica. Católica. Então, eu acho que isso, se você deixar para uma escola educar seu filho, ele não educa. De jeito nenhum. A universidade, então, ela deseduca absolutamente. Absolutamente. Você pode pichar uma escola, você... Uma manifestação de liberdade, sei lá o que eles falam. Porque nas escolas, dizem que é só escola pública, mas não, escola particular também acontece. Os alunos estão batendo na professora. E eu acho que isso acontece muito, Luciana, por conta dessa falta de hierarquia que você deu de exemplo, né? Porque saber que dentro de uma família existe cargos, vamos dizer assim, hierarquia, pô. Pai e filhos obedecem. Exatamente. Né? Os filhos obedecem os pais. Se durante a educação dessa criança eu trato o meu filho como amigo... Exatamente. Né? Ele pode ser seu amigo, mas você, antes de tudo, você é pai dele. Você é pai dele. E lá na frente, quando ele estiver em qualquer ambiente de trabalho, enfim, não, todo mundo aqui é meu amigo. Ele não entende o que é hierarquia. Hierarquia é a vida. Acho que ele pode mandar em qualquer lugar. E a vida, o que é o teu filho? O teu filho é importante pra você, a tua filha é importante pra você, como pai, mãe, vai ser importante pros filhos dele, pra esposa e tudo mais. Mas pro mundo, ele é mais um. Ninguém quer o mal dele. E não só ensinar como você trata uma mulher. Então, por exemplo, tem pais e mães que, mesmo casados, às vezes até tem um casamento equilibrado, não é um problema. Mas a mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Diz o que um falou. O que acontece? Sabotando o casal em conflito. Isso mesmo. A Lara, é engraçado, a Lara fala muito isso, se não me desautoriza, aí tudo é combinado. Às vezes eu autorizo algumas coisas, ela fica bem nervosa, você não podia ter, mas ela não fala na frente dos meninos. Isso. Seu pai deixou, tá bom, ela me chama, Isso não mais. Não mais. Por mais que se a pessoa sem querer assim, pensa, você pergunta uma pergunta de repente, que você não imaginava, você dá uma resposta de uma vez, e aí você fala, eu acho que ela não vai, ele não ia ter gostado, mas já foi. Eu já falei pro menino. Então, depois você fala, olha, na próxima vez você não fala isso. Tanto é que meu marido, os meninos brincam lá em casa, que é o seguinte, tudo pro papai é não. Eu posso fazer isso desde criança, agora, papai, eu posso, sei lá, vir trazer uns amigos para passar o final de semana aqui em casa, num churrasco, numa coisa? Não. Aí ele fala, não, mas é fulano. Ah, não, então talvez. Primeiro é não, porque o não faz a pessoa que tá pedindo elabore melhor aquela conversa. Se você fala sim, você não entendeu quem vem, quantas pessoas são. Entendi. Se você quer aquelas pessoas dentro da sua casa, o não tem volta. Entendi. O não pode. Aí eu pensei bem sim. Agora fala um sim e fala eu pensei bem não. Ah, é melhor. O não é negociável depois, isso, né? Você não volta. Não. O sim, mas agora eu já cumpri a cara, eu já convidei, eu já falei, você falou não. Aí pensou bem, no dia seguinte você ligou de noite, ou depois da explicação, falou, então tá. Era não, mas sendo assim, tudo bem, pode ser. Aí a pessoa que estava triste ficou feliz. Agora, ao contrário, você não emenda. Então, essas coisas todas de família que você vai... Claro que não existe família perfeita. Existe família e perfeição, que é Deus. Então, dentro disso aí, você tenta ser o mais... Eu acho que, com exemplo, né? Eu acho que mais do que falar exemplo. Então, você tenta chegar num consenso que seja agradável aquele convívio, acima de tudo. Porque não adianta eu ficar marcando almoço, tentando almoçar todos os dias com todos, por obrigação. Chegou atrasado, briga. Não é isso. Chegou atrasado, vai comer comida fria. Mas, pega o prato ali, bota no micro-ondas. Tá bom, mais importante é a companhia. Então, assim, aquilo tem que ser bom. Acima de tudo tem que ser bom. Acho que qualquer relacionamento, né? E você falou, muitas vezes as pessoas, você olha, né? Isso é normal, é a coisa mais frequente. Vamos sair hoje? Vamos. Reunir, sair com vovó, com papai, com mamãe. Aí todos sentam na mesa, você olha, cada uma pega o seu celular ali, ninguém conversa com ninguém. Ou seja, é só aquele compromisso de estar junto, mas ninguém estar presente, né? Exatamente. Não, e no meu tempo, não existia essas coisas. Eu fui ter celular... Mas você acha que era mais fácil nessa época? Muito mais difícil. Assim, de manter essa proximidade ali com a família. Dava mais trabalho.
mas você tinha menos coisas que dispersavam uma criança. Aham. Então, assim, eu viajei com babá até, acho que o meu caçula ter uns 6 anos. Certo. Depois a gente viajava sem. Só que você viajar com um menino de 6 e uma menina de 8 anos, são 2 crianças. Não podem ficar sozinhas no hotel, Uhum. né? Não tem autonomia para fazer nada sem os pais estarem juntos. Então, eu tinha que montar uma estrutura de guerra para conseguir fazer isso, para a viagem ser prazerosa para eles e para mim Pra também. gente. Uhum. Senão, procurava roteiros que eles fossem se divertir, mas que também tivessem meu sossego. Então, a gente fazia uma fórmula que desse certo. Hoje, com esse tanto de iPad, de celular, de coisas eletrônicas, dos meninos, até o relógio dos meninos hoje é tudo mexido. Para você prender a atenção do seu filho, ou você não pode dar, ele não saber que aquilo existe até um determinado ano, ou até ele ir para a escola, onde todos têm, e começar, fulano tem e você não tem, eu não tenho. E aí, como é que você lida com isso? Né? Eu me lembro que os meninos, a história era, eles com 4 anos, 5 anos, eu mandava lanche para a escola. Gente, 4, 5 anos é uma tampa de gente. Chegou com 5 anos, minha filha falou, mamãe, eu sou a única pessoa que leva lanche para a escola. Todos levam dinheiro para comprar na cantina. Vai ser ok. Então. Aí eu falei, tá, o que tem para servir na cantina? Aí ela falou, tem isso. E ela falou um monte de coisa gorda, mas você tem outras coisas boas para você comer também? Dá para fazer um queijo Minas, dá para você fazer... Mamãe, dá, mas eu não vou comer isso. Eu quero comer o cheeseburger. Aí eu falei, porque você falou a verdade, eu vou deixar você fazer o seguinte, um dia você leva o lanche e o outro dia você come o que você quiser da escola. Você podia me dizer que ia comer um queijinho Minas e tá comendo um double cheeseburger da maior qualidade e eu estava achando que, porque eu não estou na escola para ver. Então, assim, até gratificar, entre aspas, quando fala a verdade. Entendeu? E você vai... Aí, com o tempo, tem coisas que você não consegue segurar mais. Você não consegue um menino de 6, 7 anos de lancheirinha para a escola. Entendeu? Com 5 ela não queria mais. Isso lá atrás. Hoje o menino com 3 não deve querer mais. Mas, Luciana, isso aí eu lembrei do exemplo agora, né? Lá em casa, a gente não dá celular. iPad de chifrinho, já viu os iPads de chifrinho? Jamais, assim. Eu acho que aquilo é terrível para criança, aquele ali. É horrível, né? E meus filhos são muito na paz. Apesar de você passar lá na porta e às vezes estão esperneando, é porque a gente não, mas é bom, estão brincando com a terra, com coisa, com tudo, eles piscina, gostam de passear e tudo mais. E o que acontece? Aí a gente sempre escuta, mas isso você não vai conseguir quando chegar na escola. A gente sempre escuta isso. Eu falei, pô, ok, né? É o que você falou. Óbvio que eu não estou... O mundo vai apresentar para eles. Mas quando o mundo apresentar para eles, eles vão ter visto o outro lado. Que também tem prazer numa criatividade você brincar sozinho com um carro. Então, quanto antes eu conseguir, quão demorado eu conseguir que meu filho tenha exposição a isso, eu acho que tem que dar mais certo. E a todo momento, vocês vão ver, daqui a pouco, quando ele entrar na escola, vai ser diferente e tal. E assim, nós estamos passando os anos, a gente está provando ali que existe um mundo paralelo. E o meu filho, a coisa mais engraçada, a Lara, ela falou isso, eu não quero criar necessidade que não desnecessária, né? Algo que meu filho nem precisa e eu fico oferecendo para ele. Fui levar nós fomos levar o Silvio na escola hoje. Aí eu cheguei, nós dois descemos com ele, fui levar ele no quarto, aí ele falou, mamãe, eu quero uma mala de roda. Aí ele vai de mochilinha, né? Porque os outros têm aquelas malas de rodinha, né? Aí a Lara falou, tudo bem, ano que vem se faz 4 anos, eu vou te dar essa mochila que você quer, aquelas mochilas que carregam, né? E aí ele falou, tá bom, assim, ou seja... a escola mostrou para ele que existe mochilas bem bonitas, então não foi eu que demonstrei essa necessidade de ter mas já tinha esse ano, então espera. Esperando que vem eu vou te dar, porque hoje você já tem sua mochilinha e tudo mais, né? O consumismo da criança é muito grande. Não, e é engraçado, o meu filho, e olha só a importância disso na idade, o meu filho, ele nem sabe o que é Patrulha Canina, ele não sabe nada, porque ele não assiste desenho, não sabe qual desenho que ele gosta, não sabe nem o que é desenho. E aí, às vezes, nós somos criticados por isso. É importante, ensina. Pô, ensina nada. A questão é que hoje a gente não tem controle como a gente tinha antigamente. Antigamente era TV Globinho, vamos dizer assim, né? Na minha idade, começava 8 horas, 10 horas acabava desenho, começava jornal, que você ia assistir o quê? Nada, não tinha opção. Hoje bota esse Netflix, é o dia inteiro. É o dia inteiro e YouTube, ou seja, você não tem controle. E aí, o que foi o pensamento lá em casa? O que você acha? Tipo, droga. Eu associo a droga, porque é uma droga. É um cara que fala assim, não, usa só um pouquinho e você controla o uso dele, ou você fala, não usa?
é muito melhor, não usa. Então a gente tem muito desse pensamento assim. O porquê, e é muito o que você falou, não. Lá na frente a gente negocia esse não, né? Agora, se eu entrego a tela para ele agora, para tirar, é impossível. Porque às vezes quando eu liguei uma televisão e meu filho viu, para desligar, é um saco, chora, grita e tudo isso. Mas quando eu falo, não vai assistir, ele fica chatinho ali, e daqui a pouco ele fica entretido com algum brinquedo dele e esquece dessa televisão. A criança perdeu a fase lúdica, que era de desenhar, construir, montar, um quebra-cabeça, uma pecinha, cavar um negócio, brincar com o cachorro, achar graça daquilo ali. Eu me lembro que meus meninos pequenos brincavam com o cachorro, assim, tinha filhotinho, dava de mamar, fazia não sei o quê, pedia para dar banho, eu não deixava sozinho, ficava meio de entrar água no ouvido do cachorro, mas ele ia lá, segurava o cachorro, aí ficava assim, balançando para secar, achando que os meninos hoje mandam pro pet. Manda pro pet. Entendeu? Então, mas dá trabalho você querer dar. Você tem uma ninhada de 8 cachorros, com 2 meninos, um de 3, um de 5, querendo pegar os bichinhos, querendo fazer. Então, a diferença que você consegue eu acho que até o que fica na mente da criança, sabe? As experiências, as coisas engraçadas, as brigas, os castigos, tudo isso faz parte, mas a presença dos pais, entendeu? Até eles esperam ter alguém que controle eles. Não ter o controle na minha opinião, é uma falsa liberdade, entendeu? Então, eu vejo os filhos amigos dos meus filhos que tiveram pessoas que controlaram em todos os sentidos. Desde quando era criança para ouvir um não, até a hora de sair quando fosse para festinha, o que bebia, onde dormia, aquelas coisas todas que meus filhos nunca dormiram fora de casa, que não fosse casa de 3 ou 4 pessoas, que era um tio, um amigo da vida inteira, não sei o quê. E mesmo na casa desses, cansaram de me ligar meia-noite, 1 hora, quando já dormiu, acordou, porque o sono já ficou assim, fraco. Mamãe, eu não quero ficar aqui, não é minha casa. Quantas e quantas vezes que eu não falava, olha, eu não vou buscar essa coisa que não, eu vou ficar. Não adiantava nada, ia lá e buscar no meio da noite. Então, isso tudo, até a criança querer voltar para casa, se sente segura. É o melhor lugar do mundo, né? Onde é que eu tenho segurança? Exatamente. Então, lá em casa, como eu nunca tive preguiça, eu tinha todo final de semana 4, 5 crianças dormindo lá em casa, 2 de um, 3 de outro. Dá trabalho. Quanto mais que eu tenho um menino e uma menina. Tinha que ficar em cima, tinha que ficar observando. Porque por mais que você fala, não pode, daqui a pouco tá fazendo uma coisa mais melinha um pouquinho, a menina com 6, ele com 8. Ao contrário, ela com 8, ele com 6. Os amigos dele. Sabe o que eles podem inventar e brincar? Tem que estar debaixo da minha vista. Tem. Né? Então, tem que ver se tomou banho, se comeu. Que mãe que quer isso? Eles querem desovar o filho num lugar e depois voltar para buscar não sei quantas horas depois. Tinha filhos amigos dos meus filhos que saíam sexta-feira da escola, que pedia, tia, posso dormir na sua casa? Eu falei, meu filho, você pode. Mas isso assim, ligando do telefone do guarda da escola, porque não tinha celular ainda. Pode dormir na coisa? Eu falei, você tem que falar com a sua mãe, manda ela me ligar. Tinham mães que nunca apareceram. O menino entrava no carro com o motorista para vir para casa. Quando chegava lá, tinha mais 1, mais 2. Passava o final de semana inteiro sem um telefonema de um pai e de uma mãe. O que acontecia? Isso ficou tão comum, eu ficava com pena daquele menino estar abandonado, que eu tinha uma prateleira no quarto de cada um de roupas para emprestar. Short, biquíni, sunga, blusinha, pijama, de menino e de menina, das respectivas idades, que eles chegavam em casa, eu lavava o uniforme deles na sexta-feira, porque eu sabia que ia voltar na segunda com o uniforme. Gente, a mãe não sabe nem que está o menino, porque o menino não tinha celular. Comigo ela não ficou. O máximo que ele falou, eu fui na sexta-feira. Não precisa vir me buscar, não, porque eu fui para a casa do Pedro, por exemplo. Da Luciana, da Ju. Ela sabe, o máximo, que é a mãe e que eu moro, talvez, perto dela. Você talvez pode saber onde eu moro, e olhe lá. Não sabe se eu estou em casa, porque eu posso estar levado para casa. Mas e colocado lá uma babá, um funcionário para ficar cuidando, né? Umas pessoas que já era gente que eu já conhecia muito, tudo bem, sabe da minha rotina. Mas um amiguinho da escola, um coleguinha da sala, que conheceu aquele ano.
E às vezes o conforto dessas crianças na tua casa é porque lá tinha rotina, lá tinha autoridade, ó, é hora de tomar banho, é hora de comer, é hora disso, É hora de rezar. é hora de rezar. Aí falava assim, mas na minha casa não reza, essa sua religião eu não gosto. Fazia 5 dedinhos, essa religião eu não gosto. Eu falei, então você não precisa rezar. Se não é a sua religião e você não gosta, você não precisa, mas você vai ficar aqui sentado, caladinho, esperando terminar. Porque esse é o nosso momento, você está no momento da nossa, você está desfrutando do momento da nossa família. Então, se você não sabe oração e não é a sua religião, eu respeito, você não precisa fazer. Mas você não vai ficar brincando, correndo, você vai ficar quietinho, dura 5 minutos. Quando terminar, vocês vão lanchar. E pronto. No final, tinha uns que queriam aprender. Mas assim, é muito comum, assim, não é bom estar em um lugar, isso é bom, que você sabe que se acontecer alguma coisa, tem alguém ali para te proteger. Você está num ambiente, se der esse problema, o Fabiano, alguma pessoa meu pai resolve para mim, qualquer coisa eu falo com meu pai. Assim, essa segurança que a hierarquia, né, que é o pai bravo que proporciona, né? Então, eu acho que a hierarquia dá muita paz para a criança, deixa ela mais segura, né? A ponto de que quando ela crescer, ela não fique vulnerável a pessoas do mundo que vão principalmente mulher, né? Que acham os caras aí super... E essa geração de tudo pode? Tudo pode. Agora, a moda entre os adolescentes, benza a Deus, Senhor, que eu não tenho mais filho adolescente em casa. Me fala que eu tô... É a tal da... Vocês são pequenos, pode ser que daqui a 10 anos já seja diferente, porque eu acho que as coisas avançaram para uma abertura tão grande do tudo pode, que agora não tem mais, não tem mais onde crescer, chegou no limite. Ou vai voltar um pouco, ou isso vai durar por mais uns anos, eu não sei. Que tudo pode. O relacionamento de menino de 12, 13, 14 anos é um relacionamento fluido. Todo mundo pode tudo com qualquer pessoa. Olha, que loucura. E é para frente, é para trás, é homem, é mulher com mulher, e tudo com... Então, gente, essa experiência vai ser saudável para quem? Onde é que eles querem chegar estimulando isso? Né? Mas eles falam com naturalidade, porque é a tal da experiência. Eles querem experimentar tudo, porque o adolescente tem que experimentar. Gente, eu nunca experimentei isso tudo. Eu sou uma pessoa absolutamente normal. Normal e feliz, né? Super feliz, não me faltou nada. Eu aproveitei muito. E quando eu era nova, gente, mas eu chegava tarde de festa, aproveitava. Não tinha um final de semana que não era bagunça. Agora, eu cumpria meus objetivos todos de escola, não precisava dessas fluidez todas, não precisava de droga, não precisava de nada disso. Era a farra da juventude. Então, quando você faz tudo o que você quer, quando você tem a idade de fazer, ou seja a idade qual for, não tem um número, mas antes de você casar e ter um compromisso com alguém, quando você começa o compromisso, você não tem... Você pode ter assim, uma nostalgia, no meu tempo eu fazia tal coisa, é legal, mas como uma lembrança, não como um desejo de você querer ser um adulto adolescente, né? Porque eu vejo pessoas que não viveram isso também, ou porque foram muito podados pelos pais, ou porque tiveram uma adolescência que se divertia, que aproveitasse que tudo o que adolescente faz bobagem, né? Tudo isso faz parte. As viagens de adolescente, você vai de mochila, aquelas coisas. Não passou por nada disso, às vezes casa. E o casamento não dá certo, porque ainda tem um ranço da adolescência não aproveitada. Então, tem isso, que aí quer ter vida de menino. Está casado, digo assim, de adolescente, está casado e quer todo final de semana ir para um lugar para dançar, para beber, para voltar de madrugada para casa. Não é possível que uma pessoa casada há 4, 5 anos tenha esse desejo. A minha cabeça, você continuar sendo animado, eu adoro viajar, dançar, tudo isso eu gosto, mas você precisa fazer isso todo final de semana? Fica uma sequela lá de trás, alguma coisa que a pessoa não fez, né? Ou fez demais e aquilo está dentro da pessoa ainda, casou muito cedo e não foi suficiente, quer continuar naquele ritmo. Não sei. O que me preocupa é essa coisa de tudo pode hoje em dia, sabe? Você não pode chamar a atenção de uma criança, você não pode julgar uma pessoa, você não pode fazer uma brincadeira. Gente, eu tenho um termo engraçado que mineiro usa muito, eu nunca usei porque eu sou carioca, mas o meu marido mineiro, quando fala assim, deixa a pessoa quieta, não judia dela não. Você não pode mais falar judia. Judia?
Gente, é por causa do judeu. Pode falar assim. Você não pode falar. O goiano também fala isso muito, eu sou goiano. Não judia, não pode mais. Isso é considerado racismo. Judiação. Toda hora judiação. De raça. Como é que não de racismo, não de... Etnia. De etnia. Exatamente, de etnia. Então, brincando, fala assim, gente, empatamos, vamos tirar a nega? A nega era um termo que você usava para desempatar uma coisa. É isso mesmo, é verdade. Vai entendeu? a nega. 1 a 1 vai a nega. Tipo. Era um termo que ninguém nem pensava. A situação ficou preta. Gente, a situação ficou preta porque ficou tudo escuro e você não enxerga nada. Você não está conseguindo ter uma luz. Então, o que é uma situação branca? Uma vez me falaram isso. Eu falei, uma situação branca eu nunca fui. Você mesmo pode me explicar. Esse termo é para dizer o quê? Então, você está vendo no branco, tudo branco, você também não vê nada. Não vê nada. Então, não tem essa explicação. A situação está preta porque está tudo escuro e você não enxerga. Quando você entra num lugar e está tudo escuro, você faz o quê? É isso, é uma simbologia. Nem isso você pode falar mais. Então, tudo isso acho que interfere, voltando ao assunto da família, de que agora, na minha geração, não existia todes. Isso, até quando alguém que pede para usar essa linguagem neutra, que me chama a atenção, que já foi chamada a atenção umas 3 vezes por esse grupo GLBT e tal, que eu respeito, está tudo bem, cada um faz a vida o que quer, mas me chama a atenção de uma coisa, eu digo assim, meu filho, deixa eu te falar, eu estou quase com 60 anos de idade, como que eu vou conjugar um verbo de uma coisa que eu não aprendi na escola? Você nunca nem estudou isso. Eu não sei o que é isso não existe, linguagem neutra não existe. Você respeitar o outro, sendo ele qualquer gênero, é pelo trato. O respeito do outro, ele é independente de qualquer coisa. Eu respeito o espaço dele, de qualquer gênero que ele for. Eu não preciso chamar ele numa palavra neutra para eu ter respeito pelaquela pessoa. Então, essas conversas não fazem sentido. Agora, você imagina que for ter um filho adolescente, que se isso continuar, eles vão ensinar a linguagem neutra na escola. E o que você vai fazer? Se você não tiver uma base familiar muito importante de mostrar o que é importante para a família, aí ele fica muito sujeito, né, a essas influências externas. Que eu acho que é o que você falou. A família... Eles vão catequizar as crianças na escola para esse tipo de coisa. Uma coisa, você vai perceber, eu tenho vários amigos e, infelizmente, nem todos com uma família, estrutura familiar muito boa. Eu tenho, excelente. Eu tenho o que falar da minha família. Nada. Coisa boa. Assim, qual que é o seu trauma? Tipo, nenhum, não tenho, não sei. Assim, a minha esposa já é diferente. A Lara, ela passou por umas questões, assim, que são dores dela, que depois eu fui mostrando pra ela. Lara, não tô entendendo, assim, porque quando você tem uma estrutura familiar muito legal, assim, que a hierarquia, é difícil conseguir as coisas e tudo mais, eu cresci diante disso. Então, isso foi muito bom, porque me fortaleceu e as influências externas, elas ficam muito mais difíceis de penetrar aqui dentro. Ah, né? sim, com certeza. Então, e ela não, eu percebi que ela demorou, ela entendeu o que era família, a importância da família, porque ela casou, entendeu? Depois ela casou, assim. Claro que ela tem amor pelo pai, pela mãe, mas a estrutura familiar dela não era tão firme, entendeu? Então, ela tinha essas questões ali, que só depois do casamento ela conseguiu, porque ela encontrou em mim uma referência diferente do que ela tinha por família. Ela falava, nossa, que bobagem da tua mãe, sabe? Tipo, ficar preocupando com essas coisas, teu pai. Ela falava isso. E depois ela percebeu, depois até que nossos filhos nasceram, a importância disso, sabe? De estar presente, porque a presença nos deixa as pessoas mais confiantes, sabe? E a presença de alguém ali que você pode contar, deixa a gente muito mais forte, né? Então, tive uma não sei se você conhece a Silvana, ela esteve aqui contando um pouco da história dela, Silvana. E aí ela Qual falou... Silvana? A Silvana Furtado. Conhece ela? Não. Então ela falou pra mim que ela é de Minas, ela veio pra cá. E ela tinha N problemas. Aí ela ligava pro pai dela, pai, chorar, quer voltar. Aí o pai falava, filha, vai ficar tudo bem. Isso já dava uma força enorme pra ela, ou seja, o cara não resolvia o problema pra ela, ele não fazia nada, não dava solução, não falava nada, mas ele só falava, papai tá aqui e vai dar tudo certo, né? Então, ter alguém, ter uma família, que geralmente é a família que faz isso pela gente, né? Que te dá essa força, eu acho que ela é fundamental, né? Até pra você criar uma boa família, né? Porque agora eu tô criando a minha família. O Pedro e a Ju vão criar a família deles. Ó, pra você ter uma ideia, no dia do meu casamento, eu vestida de noiva, um véu na cabeça, prontinha para me levantar, para descer, para fazer foto, para ir pro casamento, para fazer tudo, cumprir tudo.
A gente estava num hotel se arrumando. Foi aqui em Brasília? Não, foi no Rio de Janeiro, Foi no porque Rio eu de casei Janeiro? no Copacabana Ah, Palace. legal. Aí a gente estava nos quartos, eu estava me arrumando lá, meu pai chegou, já estava pronta nessa hora que ele chegou. Aí ele falou, por favor, eu queria que todo mundo saísse da sala. Tinha cabeleireiro, o povo todo arrumando, fotógrafo, saísse da sala. Aí saiu, ele falou, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Só você e ele? Eu e ele. Que legal. Olha, eu gosto do Fabiano, um menino ótimo, eu gosto da família dele. Isso aqui tudo custou uma fortuna para fazer. Mas se nesse minuto você não quiser casar, vá embora, que não tem nenhum problema. O dinheiro a gente ganha ele outra vez. Eu quero que você tenha certeza que esse é o homem da sua vida. Olho no olho só os dois. Eu falei, pai, você tá de brincadeira? Eu tô toda vestida de noivo. Aí ele falou assim, não tô brincando, eu tô falando a verdade, porque para mim é muito mais importante a sua felicidade do que qualquer outra festa, qualquer outra coisa envolvida. Não é do Fabiano, não é da família dele, não é minha felicidade, não é o dinheiro que eu gastei, é a sua felicidade. Você tem certeza? Eu falei, você tá pior que o padre. Você quer casado para sempre? Aí eu tentei descontrair aquilo, mas ele firme. Eu tô perguntando. Eu falei, não, papai, eu tenho certeza do que eu tô fazendo. Até porque eu já tinha ficado noiva de outro há uns anos antes. E com o convite pronto e tudo, eu desisti do casamento. Eu acho que também ficou isso na cabeça dele. Claro, foi 4 meses antes de acontecer o casamento, mas os convites estavam prontos e tudo. E eu vi que eu não era aquilo que eu queria. Mas ele nem se referiu ao outro assunto. Ele falou, esse assunto, você tem certeza? Tá igual aquele programa do Silvio Santos. Você quer trocar um copo por uma geladeira? Não sei se é do seu tempo, não, daquele... Aí ele, sim, não. Sim, não, exatamente. Aí ele fazia assim. Eu falei, não, papai, tenho certeza absoluta. Então tá bom, então bora lá. Então, é uma coisa que você fala assim, gente, ele não precisava nem ter feito isso que eu sabia, mas naquele momento, eu saí assim... Cara, meu pai... Não, ele me analisou de todas as formas. Ainda assim, isso é o que eu mais quero na vida, é porque eu tinha certeza do que eu queria. Entendeu? Foi assim, tipo, a cereja do sundae. Eu sabia que aquele momento era o momento perfeito. Que eu tive todas as oportunidades que eu não quiser, antes, durante, depois, naquele segundo, dizer eu não quero. Se ele, que organizou tudo, estava de acordo? Mas assim, eu tenho certeza... Bom, eu acredito que em outros momentos na tua vida você lembrou dessa fala do teu pai, em alguns momentos também de insegurança, né? Claro. Não só né, de relacionamento, mas às vezes a gente se contesta, né? E você saber assim, poxa, o meu pai tá comigo aqui, independente de qualquer coisa. É eu que não tenho nem pai nem mãe mais, né? O último a falecer, eu perdi em 11 meses, eu perdi meu pai, minha mãe e minha sogra. Então foi puxado. Então foi muita referência, que eu gostava muito da minha sogra também, uma pessoa maravilhosa, assim, de uma força incrível. Então todo mundo junto, em menos de um ano, hoje eu vejo o vazio que não preenche por nada. Você fica a lembrança, fica aquelas coisas todas, mas não é igual. Porque quando você tem um pai e uma mãe que são bons, mesmo tendo tido separação lá atrás, não deu certo o casamento deles. Mas nunca os filhos foram comprometidos por isso. Pelo menos, meu irmão é 11 anos mais velho que eu. E diz ele que quando viveu o tumulto do casamento antes de terminar, que ele sofreu um pouco com isso. Mas eu não sofri. Porque com 11 anos, quando ele tinha esse tumulto, eu não era nem nascida. Porque eu tenho 11 anos de diferença para ele. Então, quando quando cheguei a conviver, assim, que tinha noção de... que tinha idade para entender isso, as coisas já era tudo muito mais tranquilo. Entendi. Entendeu? E eles foram muito presentes. Então, às vezes, até não é uma separação um problema, né? É a forma com que você... Claro, se a família está toda junto, é mais fácil. É mais fácil. Né? Porque até porque, às vezes, um casa tem um filho, o filho do outro, aí começa os meus, os seus, os nossos. Então, mas eu conheço famílias que têm os meus, os seus, os nossos, que tem, somando tudo, são 8 pessoas, entre antes, durante e depois. Tem esse que eu estou falando, teve 3 casamentos. E juntando tudo, são pai, mãe, segunda mulher, primeira mulher, sei o que, filho, 8 pessoas. Convívio não é absoluta harmonia. Por quê? Sempre teve respeito. Cada um com o teu papel ali de pai, de mãe. Não deu certo o relacionamento, mas isso não parou de ter respeito. Mesmo, tipo assim, vamos supor, uma mulher se separa do homem. Porque aquele casamento não deu certo, mas aquela pessoa é boa para o filho, é uma pessoa íntegra, você viu com ela, às vezes acontece.
mas você nunca, mesmo depois da separação, colocou o problema do seu filho com aquele pai. Falar mal. Entendi. Resolva o seu problema com ele. Ele é bom pai? Então não mistura As 2 coisas. Então você pode ter uma família unida no sentido afetivo, mesmo que não seja unido fisicamente dentro de uma mesma casa. Claro que é mais difícil, você tem que ter uma série de entendimentos para aquilo andar numa certa harmonia. Bem mais difícil, mas é possível. Ótimo. Luciana, e você me falando dessa questão das famílias, eu comentei isso com a Lara, isso é muito bom, porque vocês são uma referência pra gente. A gente se conhece pouco, tem uma convivência pequena, né? Mas é muito importante ver, né? Você, o teu relacionamento com o Fabiano e com teus filhos também, pelas histórias que você me conta, porque eu acho que é muito importante pra gente, que nós somos casais um pouco mais jovens, assim, de ter uma referência de qual caminho trilhar, sabe? Na questão de educação de filhos, né? Porque no meio desse caminho existiram muitos desafios, você com muitos o Fabiano, erros, a gente aprende com erro, né? com erro, tanto de educação de filho, como também de relacionamento, ações. Então, pra gente, é uma referência bem bacana, né, de ver e os teus exemplos que você nos dá a cada dia. E teve algum momento, assim, que foi bem desafiador pra você nessa tua carreira, que hoje que a todo momento você volta nesse momento, assim, que foi difícil e você fala, poxa, passei e é agradecido por isso? Todo mundo tem momentos difíceis, né? Assim, em relação à família, para mim, o momento mais difícil foi na época que eles eram adolescentes. Eles me tentaram de todo jeito desafiar a mim e ao Fabiano. Todo jeito. De sair escondido, de mentir, de andar com gente que a gente não queria, de tomar atitudes, assim, das mais... Teve uma vez, um episódio que eu tive que botar um segurança na minha filha, porque tinha um menino que ela, lógico, um menino, achar um menino 3, 4 anos mais velho é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Normal, isso aí é histórico, né? Não é ela só. E o menino, ela sempre foi muito bonitinha, e o menino, que também não pode, também quer, aí juntou a fonte, chama a força com a vontade com a vontade, né? A fome com a vontade de comer. A fome com a vontade. A fome com a vontade. E ela ficava tentando achar uma forma, não tinha celular nessa época ainda, mas já tinha rede social, Orkut, essas coisas. E aí eu tive que pegar o meu motorista, que era uma pessoa muito alta, parecia um armário, para ficar na porta da Thomas, porque ele já estava, ela estava, sabe, com 12 anos e ele com 17. Já andava de carro sozinho, não sei o quê, ou seja, estava numa idade completamente distinta da dela. Na Thomas... Tô lembrando aqui, eu tô imaginando a minha Maria. Eu mostrei a foto do menino. Só não deixa chegar perto. Cara, que essa é uma dica boa, tô anotando aqui. Na hora que o menino entrou na Thomas, ele não estudava na Thomas. Entrou na Thomas, ele foi na secretaria, pegou o celular, me ligou, dona Luciana, o meliante chegou. O meliante chegou. Não precisava nem falar o nome. Falei, retire o meliante. Você imagina um menino de 1,60 m e pouco, com um cara de 2x2, ele pegou igual você pega gato. Assim, pela coisa que assim, vamos, amigo, vamos dar uma voltinha ali, vamos. Disse que ele com os olhos arregalados assim, e a Juliana chorando, que maior vexame da minha vida. Eu falei, vexame foi você. Pra que você tá conversando com esse menino que você tá proibida de encontrar? Quanto mais de conversar. Num raio de 1 quilômetro, esse menino pode chegar perto de você. Que não vai prestar isso aí. Desse jeito. E aí... A diretora da Thomas me ligou, falou, Luciana, o que está acontecendo? Eu falei, não, já está resolvido, fica tranquilo. Eu duvido que esse menino volte na Thomas, porque ele pagou o mico do ano, que foi tirado com o gato de dentro do negócio. Saiu arrastado com as perninhas assim escorregando, sabe? No coisa. E a Juliana chorando. Eu falei, e se você chorar por isso outra vez, quando chegar em casa, você vai apanhar. Porque eu não fiz nada. Fez. Se ele chegasse lá, eu falei que não pode encontrar, você ficava dentro da Thomas. Não precisava ficar naquele jardinzinho de todo mundo que tem acesso pelas laterais, entra. Você estava já dando trela. Mas não pode. Você entendeu o que é o desenho? Então não podia ser de leve, entendeu? Porque ela mesma coisa o Pedro. Então, assim, foram uns 2 ou 3 anos de cada um que eu tive vontade de trucidar os dois. Sem brincadeira. Mas você fala que foi uma atitude grande, mas às vezes é isso que tá faltando, né? Para que lá no futuro, com certeza ela deve lembrar isso e fez diferença para ela. Isso em relação aos meninos, com certeza, a fase da adolescência foi terrível.
Que depois aí, aí começa a achar que é muito adulto com 18 anos, mas aí já é diferente. Você já fica naquela dúvida do que vai fazer coisa profissional, aí você fica ansioso com seu filho porque eles têm dúvida, porque eles têm que resolver muito cedo, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, você faz quando você entra para a faculdade, você entra para exatas, e tem um básico ali bem você grande. faz 2 anos primeiro de uma área que parece com você, que você tem 30 profissões para você escolher. É a coisa que você tem que resolver exatamente o que você quer. Aos 17 anos, porque os dois passaram na faculdade com 17 anos. Mas sabe que eu fiz agronomia antes de fazer medicina? Pois é. Fiz 2 anos de agronomia. Você imagina? Nada a ver. Nada a ver. Eu larguei e falei, isso aqui não é comigo, não. É novo, eu decidi com 17 anos. Pois é, entendeu? Então, aí eu fiquei um pouco ansiosa pela ansiedade deles, porque eles com 17 anos, os dois começaram a trabalhar. Eles queriam já estar no mercado, fazer uns... Ela fez eu escolher um curso que ela queria e foi até o final. Que ela faz publicidade, formou em publicidade. Ele começou com engenharia de produção, fez 3 anos de engenharia de produção e viu que não era isso que ele queria, porque ele sempre queria, desde o momento, ganhar dinheiro. Ele tinha uma coisa de ter o patrimônio dele, de fazer as coisas dele, e aí ele não conseguia juntar a demanda de estudo de um curso de engenharia com... Aí eu falei, não tem problema, se não é isso que você quer, passa para outro curso. O senhor não vai sair, não vai ficar sem o curso superior. Escolhe outro curso, dentro da UNB, que você já passou, já está lá dentro, conclui esse troço logo, ele se forma esse ano. No ano passado trocou de curso, se fosse já se feito, depois ele trocou para administração. Ele já estava formado há muito tempo. Está alengando com isso por causa do trabalho. Mas tudo bem, eu fiquei ansiosa como mãe, falei, gente, mas será que ele não vai... Não vai tomar... Entra numa coisa atenta, porque vários amigos dele fizeram assim, um ano saiu, mudando de curso. Eu falei, gente, será que ele vai ficar pingando disso e não vai chegar a uma conclusão? Porque eu não vou abrir mão de um filho meu ter curso superior. Isso para mim antigamente... Faz parte, assim, eu acho que é isso. Não, meu pai... Faz parte, assim, do teu compromisso como pai ali, do teu filho, por entregar ele formado. Exatamente. Meu pai nasceu em 1926. Ele teve muito sucesso profissional porque ele era muito bom comerciante. A família do meu pai era uma família muito, muito respeitada, era tipo coronelão lá na cidade dele. Tinha muitos políticos que eram tios, não sei o quê. Mas ele falou, não quero ficar debaixo da saia do meu pai. Vou para o Rio de Janeiro, que eu quero ganhar dinheiro. Chegou com uma mão na frente e outra atrás, porque o pai não queria que ele fosse. Ele saiu obrigado de lá. Então, fez a vida dele toda do zero e teve muito sucesso. Só que meu pai tem o 2º grau completo. Nunca fez outro curso. Porque a necessidade de trabalhar. E também não tinha aquela obrigação naquela idade, né? Eu não sei, naquela década, talvez não fosse... não sei, não vivia aquela década, mas eu vejo que muita gente que era contemporânea dele não tinha curso superior. É porque você pensa em 1950, mais ou menos, né? Fazer menos, uma conta 26 base. Com 20... 24 anos. 24. Menos, 48. Nem faculdade tinha também no Brasil para isso. Pouquíssimas mas ele falava, ele falou, meu vovô não tinha curso, porque ele tinha um pai, os 2 avós, graças a Deus, tiveram muito sucesso, mas um era médico, que era o pai do Fabiano, que largou a medicina para fazer essa parte de incorporação e tudo, que tomou mais gosto, mas veio para Brasília para ser otorrino. Ele exerceu como otorrino, eu acho que aqui uns 15 anos, entendeu? Depois é que o negócio ele começou a construir prédio para médico. Aí quando ele falou, não, isso aqui tem mais a ver eu construir do que eu clinicar. Atuar como médico. Mas isso foi uma coisa que aconteceu gradualmente. Então, ele, como tem os 2 avós como referência de sucesso, cada um do seu jeito, ele falou, o meu avô, por exemplo, seu pai nunca fez. Pá, que conversa fiada, ele nasceu em 1926. Vovô não estudou, eu quero ser igual ao vovô. Entendeu? Você para com isso. Isso era outro momento que você podia ganhar dinheiro, podia ter sucesso. Hoje em dia, com todos os cursos, você às vezes não consegue. E também estudar significa compromisso. Estudar é chato, formar assim, eu comecei algo e vou terminar. Porque isso funciona para a vida. Porque quantas vezes que a gente faz as coisas... Eu acho assim, o estudo, pelo menos é o que eu encaro, né? Lá dentro de casa, a gente quer que os meninos estudem. E é um medo, porque a gente foi estudado para passar no vestibular. Eu ia lá, não estudou isso. Só que a gente veio para Brasília. Brasília tem essas escolas bilíngues, sabe? Aquela coisa para o mundo, para experiências, criar conexões internacionais. Isso tá um burburinho na nossa cabeça, porque foi outra forma. Não foi como a gente foi educado. E só que o estudo ensinou um negócio pra gente, chama-se disciplina. Ficar 10 horas estudando. Eu, para fazer cirurgia plástica, estudava 12 horas por dia. Tinha uma vaga onde eu queria. Então, 2 horas. Eu tinha 26 anos, 27, 28 anos na época. Então, o que eu falo é que o estudo me deu disciplina. E a disciplina que eu tenho hoje no meu trabalho.
Então, formar significa ter compromisso, iniciar algo e terminar. Não ficar Isso. pulando. E hoje é muito difícil, tem tanta coisa nos distraindo. É o imediatismo. Meu Deus, é muito... Gente, eu fico pensando, não é fácil para os meninos de hoje. Eu quero facilitar para o meu filho, mas eu quero facilitar dificultando lá dentro de casa. Entendeu? Porque se eu facilito dentro de casa, eu dificulto ele fora. Exatamente. Então, às vezes, eu tenho que dificultar lá dentro de casa para ele, para quando ele sai lá fora, não ter concorrência para ele. Porque quem vai ser os concorrentes dele? Essas pessoas. E hoje, por causa da globalização, que tem coisas boas, mas tem problemas muito sérios, eu acho, em relação a isso, eles querem tudo para amanhã. Um curso, você não se forma de um dia para o outro. O menor que seja um curso superior são 4 anos. Alguns 5, alguns 6, medicina, né? Aí tem mais residências, o que? 10 anos. 11 anos. Hoje, para fazer plástico, são 12, por exemplo. Pois é. Olha então, não pode achar ruim 4 ou 5 anos de formação. Só que é o seguinte, eu mandei, não sei, essa semana, mandei um áudio para o meu filho, que tinha 1 minuto e poucos segundos, 15 segundos. Aí ele não leu, porque aparece o tempo do áudio do lado, né? Ele botou, mamãe, pra que esse podcast? Eu falei, meu filho, 1 minuto e 15 segundos. Se isso é podcast, eu não sei mais o que é um podcast na minha vida. Porque eles querem falar, até para escrever. Tem que ser código. É com código. Abraço, ABC, não sei o quê. Tudo é resumido. Eu falei, tu não bota esse monte de letra aí, não, que eu não tô nem juntando. Escreve. Ou então, se você está com preguiça de escrever, me manda um áudio, porque é tudo código. Valeu, VL. VLW. VLW, exatamente. Em vez de botar 5 letras, quer botar 3. Na cabeça deles é tudo isso. É para ontem, é para amanhã quem dera. É para ontem. Se você não me der uma resposta em 30 segundos do que eu te perguntei, a resposta já não é atrasada. Não aproveito, na verdade, que você poderia falar a mesma coisa que você falou em 1 minuto e 15, você poderia ter falado em 15 segundos, eu tenho certeza disso. E aí, eu não consigo. Ele vai falando, calma, deixa eu respirar, que eu não estou conseguindo nem acompanhar seu raciocínio. Aí começa aí quando eu falo assim, pera, ele já... A mão. Pode já esperar, porque sabe que eu não vou conseguir resolver em 30 segundos. Calma, respira, meu filho. Eu faço yoga 3 vezes por semana. Eu aprendo que eu tenho que respirar. E tá mais tenso a respiração quadrada. Você tem que segurar a respiração antes de você soltar ela. Senão você vai deixar você doido e eu doida junto. Calma, pelo amor de Deus. Então você fala a fase da aborrecência, essa fase de final no caso do meu filho, de formação profissional, que tudo tem que ser para ontem, para ontem, para ontem. Isso vai me dando uma ansiedade. Aí eu deixei um pouco, sabe assim, nem me conta muito isso não, porque você vai me deixando... E Luciana, você sabe, eu acho que a minha geração, ela é mais próxima da sua que do teu filho, apesar, sabia? Hoje eu tenho 40 anos. Vou fazer 40 anos. Assim, Mas você é uma geração que já teve internet desde novinho, né? Não, eu sou da geração em que era por discar. Lá em casa era só a partir das 10 horas que era mais barato e você fazia ligação e o telefone ficava ocupado. Então, assim, aquele barulhinho. Aí era só 10 horas, aí eu passava a madrugada lá pra conversar, enfim, brincar lá. Por quê? Porque era discada e você demorava, você não mandava imagens, você era só porque demorava muito. Então, eu falo assim, que hoje eu conversando com você, eu consigo criar uma conexão maior do que com a geração do teu filho, eu acho. Porque, sabe, eles ficaram tão avançados. Tem 40. 40. Então, do meu filho, da minha filha, olha, para você são 12 anos. 12 anos. Então, e de você para mim são 16. Pois é, mas eu sou mais próximo de você. Tipo, tô no meio do caminho, mas eu sou mais próximo de cima. Tipo, o meu jeito. Por quê? Porque a transformação que aconteceu, ela foi muito rápida para mim, assim. Pegou muito eles, né? Eles foram criados nisso. Eu não fui criado na internet. Eu não fui criado no celular. Eles com 10, 11 anos tinham um celular. Eu fui ter meu celular com... não tinha internet. 19 anos, quando eu entrei na faculdade. 18 anos, quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter o celular. O WhatsApp, quando eu entrei na residência de cirurgia geral, no final da residência existia o WhatsApp. Então, sabe? Então... Gente, a minha monografia da faculdade... Datilografia. Aí você errava. Tinha que rasgar a folha?
uma letrinha, você botava um negocinho, você... aí ele ficava tipo branquinho assim, Aham. né, Ah, de sei, liquid sei qual que paper. é. Aí você botava. Agora, se você errasse uma palavra inteira, tinha como, porque ficou um borrão desse Aham. tamanho no meio do negócio. Aí você tava na última letra, você jogava a coisa assim fora e começava a... Gente, Olha. eu tô falando... Não, mas ele exigiu paciência pra você. Imagina isso numa pessoa hoje. Era uma Hoje, se você loucura. tiver um vídeo que demora a carregar, você troca ele, né? Você desliga, você fecha a página. Muito bom. É incrível isso, é, mas pra mim eu tô ainda me adaptando. E, Luciana, a gente tá aqui bem caminhando pro final. Muito obrigado, assim, pela... Foi ótimo. Né? E tem uma coisa pra mim que eu olho, né? Você é uma mulher bonita, energia boa, faz atividade física, viagem e tal. E que hoje você como mulher, né? Você falou muito como mãe, né? Como esposa, né? Mas você olhando pro teu lado como mulher, o que são coisas que você prioriza hoje, né? Sem falar que é a família. Mas você, tipo, o que De que... mim, pra mim, tipo pessoal. você, assim, que são coisas que te dão satisfação, né? Porque hoje você trabalhou a vida inteira, criou o que você criou para ter uma certa liberdade hoje para fazer o Com que bem certeza. entender. Uhum. Hoje você não deve satisfação para ninguém, né? A não ser pro teu esposo, enfim, teu filho. Mas como é que é isso? Ser mulher com quase 60 anos que você falou aqui? Então, para mim agora eu só penso primeiro sossego. Eu acho que eu vou trabalhar mais uns aninhos e vou parar, ou tentar fazer um bem pouquinho virtual. A gente vai passar mais temporadas no Rio, que eu tô achando que tô ficando sem sotaque, tô parando de Tá perdendo. chiar. Isso tá ficando muito sério para mim. Entendi. Então, eu Ficou quero muito aumentar. branquela. Muito branquela, essas coisas complicadas. Então, eu quero passar mais temporadas no Rio, assim, passar 2, 3 semanas, aí volto. Não passar um final de semana por mês, Entendi. entendeu? Viver a vida do Rio e do Porque eu Carioca. fui muito pro Rio de Janeiro nos últimos 10 anos, porque os meus pais ficaram doentes no final. Então, era uma coisa assim, eu queria estar com eles, mas era uma coisa trabalhosa, e sempre era com compromisso de exame, essas coisas. Então, eu quero ir pro Rio leve agora, sabe? Então, assim, eu quero, já preocupada com a velhice, porque com 60 anos tem que ir mais preocupada para frente, né? Por fim, vamos dizer assim. Então, eu quero voltar a estudar todas as línguas que eu parei, porque eu acho que isso, para a cabeça, para Alzheimer, e demências e a Parkinson, sei lá, dizem que ajuda, ninguém comprovou também. Então, continuar me exercitando, que são eu penso em como eu vou envelhecer bem. Resumindo, é isso. Então, o que eu posso fazer? Ficar muito tempo no Rio, que eu adoro tudo, eu gosto de jogar beach tennis na praia, eu gosto de caminhar no calçadão, eu gosto de ver a vista, eu gosto do cheiro da maresia, eu gosto de ver o pôr do sol do arpoador, sabe? Assim, isso para mim é vida. Então, eu quero ficar mais lá, fazer minhas aulas online da onde eu estiver, para quando eu viajar, poder falar a língua do lugar. 3 ou 4 lugares que a gente gosta de ir, que dominar essas línguas bem, que eu fiz um tempo e parei, quero voltar. Quero já ter netinho, já pelo menos da Juliana, pelo menos não só da Juliana, né? Porque eu tô agora com netinho, não, calma. Mas com a Juliana, ter os netinhos para curtir, levar o menino para praia, fazer castelo de areia, toda aquela confusão. Poder levar em viagem, levar eles na Disney, levar na fazenda, tudo que puder de coisa assim para curtir. Porque a gente não sabe até quando vai ter saúde e condição física. Então, eu acho assim que mais uns 20 anos eu consigo ter vamos dizer assim, eu estou com 56, com 20, 76. Acho que vamos botar, com certeza, mais uns 15 anos, eu vou ter ainda uma qualidade plena, vamos chamar assim, de cognitivo, de físico. Depois a gente não sabe, cada um envelhece de um jeito. Mas até os 70, hoje eu acho que com esses cuidados que eu tenho com a saúde, eu vou bem. Uma coisinha, outra estética que precisar, eu já estou com o meu líder aqui, né? Junto com a minha dermata, a gente vai... Doutora Cíntia, vai né? segurando, doutora Cíntia Dias também vai segurando. Você vai tomar um café e sair cheio de picada lá. Vou fazer um botox, eu estou aqui toda... Enfim, é isso. Como envelhecer bem. Curtindo meu marido, meus netos, minha vida, viajando o máximo que eu conseguir, sem morar em outro lugar. Morar para mim é Brasília, adoro Brasília, uma paz que Brasília me dá, mas viajar muito. Passa 15, 20 dias, volta, aí passa um mês em Brasília, vai para outro canto. Ter a condição de ter essa flexibilidade, mantendo minha casa aqui, mantendo meu apartamento no Rio, sabe assim? Só lá mesmo que eu quero ter outra residência, porque para mim eu sinto como fosse minha casa também. Qualquer outro lugar do mundo, jamais. Eu quero ir de malinha, passear, voltar. Alguns dias. Encontrar os amigos. E quando você chega hoje, fazendo esses planos que você tem para o futuro, assim,
Hoje, você imaginou que você estaria do jeito que estaria hoje? Assim, às vezes os teus pensamentos de adolescência, ou até no início ali, mais antes do casamento, assim, hoje você se encontra no lugar que você imaginou estar ou não? Como é que você, Sabe olhando? que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar isso, É, mas eu acho que eu consegui alcançar muita coisa que eu imaginei que eu conseguiria. Eu acho que isso já é uma, né, de um bom casamento, que eu digo assim, um casamento quando ele é bom, ele é a melhor coisa da vida. E quando ele é ruim, ele é a pior coisa da vida. Porque é uma falta de sossego, de juízo quando você tem um casamento ruim, que para desfazer, dependendo do tempo que você está casado, como meu pai usava muito uma palavra chamada imbróglio. É uma coisa assim que você, é horrível para você sair dele. Agora, quando é bom, você constrói junto de tudo. Filho, família, patrimônio, relacionamento, experiências, né? Então, assim, eu consegui. Eu demorei a casar, assim, não demorei a casar, porque eu casei com 27 anos, mas quando eu encontrei o Fabiano, eu sabia que era realmente a pessoa que eu queria, eu pelo menos tinha tudo para ser, então isso foi muito legal. Tive 2 filhos, que é o que eu queria, não queria mais. Consegui, me arrependo só de não ter continuado no direito, porque hoje eu vejo que quem realmente tem, quem está ganhando dinheiro nesse mundo é advogado. advogado, isso Então é eu verdade. estava com a faca e o queijo na mão. Principalmente em Brasília, né? Brasília é um... Exatamente. Hoje todo mundo precisa de advogado para alguma coisa, né? Então é uma profissão altamente demandada. Então só isso, eu gosto do que eu faço, mas financeiramente o retorno nunca, nem perto seria o que um estaria ganhando. Então meu arrependimento é só Uhum. esse, mas que não interferiu Uhum. no caminhar das coisas. Então, eu sou uma pessoa muito realizada. Olha, eu vou dizer, eu peço a Deus muito pouco, muito mais agradeço do que eu peço. Porque eu não tive nada assim sério na minha família, sabe? Um filho muito doente, você perder uma pessoa, um filho muito novinho, né? Ou você. é, Problema todo mundo tem, mas nada assim que fosse uma coisa, um problema financeiro muito grande, que você precisasse ficar sem absolutamente Uhum. nada. Quantas pessoas acontecem isso, né? Ou você vê uma degradação de uma pessoa que você gosta muito. Isso aconteceu muito pouco. Acho que as coisas que aconteceram na minha vida Uhum. foram da idade dos meus pais, que aconteceu, que foram Uhum. envelhecendo, que a gente sofre em ver, mas faz parte, né? Faz É parte. difícil, diferente de você perder um filho, não é a lei natural das Não é ali, coisas. né? Então, acho que não aconteceu nada na minha vida que fosse assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? A esse ponto. Uhum. Quais os problemas que vão acontecendo? Tanta coisa boa que na balança. E esse sucesso, quando você olha e fala, poxa, realmente foi muito bom, você consegue atribuir a quê? Né? Há muita coisa. Há muita. Tem que ter a mente muito certa, assim, porque quantas coisas não querem interferir, né? O mundo hoje é contra a família, né? Então, a inveja, a loucura desse Brasil que a gente vive, que às vezes você está fazendo tudo certo e ainda assim dá errado, né? É, então, eu acho assim, tudo foi, eu acho que no final das contas, tudo se uniu para dar certo. Mas foram muitos problemas, né? Quem não tem problema ao longo da vida toda? Então, acho que foi bom. Acho que eu tô com a minha missão checked. Eu digo para meus filhos, mamãe, Uhum. você vai viver 100 anos, porque você é assim, assado, você é cheio de É. energia. Falei, Deus me livre de eu viver 100 anos. Imagina eu lá numa cadeira de roda, todo sem dente na boca, coisa horrorosa. Não quero isso não, para que isso? Eu prefiro amanhã acordar morta, com 57 anos, 56, não vou aumentar, 56 anos, do que viver 100 anos. Se tiver, entre os extremos, Uhum. eu prefiro amanhã Tendo essa energia e essa autonomia que você tem isso, hoje. entendeu? Que isso, não vou deixar. Eu não quero assim ser um peso na vida de Uhum. ninguém, alguém achar que aquilo ali. A gente não sabe, né? Pode ser que. Uhum. Infelizmente, a gente não tem controle, Uhum. só Deus sabe o nosso horário, o nosso dia de ir. Mas já imaginou a velhinha dando um monte de problema, cheia de dor, Uhum. cheia de coisa? Então, assim, eu já realizei tantos sonhos meus que se eu partir amanhã, Uhum. eu tô
eu não tenho... Você sai, vai em paz, né? Pelo que você construiu, totalmente em paz. pelo que você Totalmente construiu, em paz. o conceito de família nos teus filhos, né? O que você viu com o Fabiano, Tudo. tudo isso. E tem um detalhe aqui que eu achei que você falou, eu tenho muito a agradecer, né? Eu acho que talvez o sucesso que você tem e que você se sente realizado é por ter sido grata. Eu percebi que em alguns momentos na minha vida as coisas começaram a ficar um pouquinho difíceis, coisas nada de gravidade, né? E eu comecei a perceber, eu parei de agradecer, porque eu comecei a lamentar o que eu não tinha em vez de agradecer o que eu tinha. Eu falei, opa, peraí, Balança. deixa eu voltar a agradecer. Então você tem que agradecer tudo que você tem, porque as coisas começam a vir de forma natural. É incrível isso, não consigo achar uma explicação para isso, mas a gratidão é que te eleva para frente. E esse mundo, ele fica sempre criando necessidades. Para você é isso. Você precisa de um carro assim, você precisa conhecer tal lugar, você precisa de tantos funcionários, você precisa ir fazer uma festa. Será que eu preciso de tudo isso? Não preciso. Muito menos já vai ser bom, então já tá bom. Já tá bom. E assim, se você tá dentro de casa e ali você encontra felicidade, porque a tua família é legal, porque o ambiente é bom, teus filhos gostam de estar lá com vocês, porque gostam de estar onde tem que estar, você começa a ver que a felicidade está ali. Então você não precisa procurar em objetos e nem em locais. Assim. Gente, um almoço gostoso de família é tão bom do que se eu estivesse no hotel 5 estrelas em Paris, sei lá, jantando com um chefe maravilhoso, fazendo a melhor comida do mundo. É tão bom quanto, é uma experiência diferente e me dá tanto prazer quanto aquelas coisas do dia a dia, que às vezes a gente passa batida e não percebe. Você chega em casa, teu cachorro tudo abanando o rabinho, a sua saladinha para comer, aquela cama, ar-condicionado geladinho. Que maravilha, tanta gente que tá calor, não consegue fazer nada e a gente lá no mordomia, com quem a gente ama perto. Não, gente, coisa boa, essas pequenas coisas são maravilhosas. Né? E eu tenho certeza que você começou a pensar assim, como é que eu tô tendo um relacionamento com a minha família, né? Como é que eu faço para ter esses jantares serem tão prazerosos como num hotel 5 estrelas? Eu acho que esse exemplo, a história da Luciana, ela é muito inspiradora nesse sentido. Me ajudou muito, eu tenho muita gente que ajuda também. Porque às vezes existem pessoas que têm momentos diferentes da vida, mas que elas põem, ainda dá tempo, né? De praticar o que é família, de entender os valores, assim. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito a Luciana por você estar aqui comigo hoje. Muito obrigada, é um bate-papo sempre gostoso. E eu só queria deixar um recado assim, que eu acho que é muito importante, que todo mundo não só agradeça ao Senhor, rezando, pensando, dentro de casa, não precisa nem ir para uma igreja para fazer isso, mas que também agradeça ajudando as pessoas que precisam, que eu acho que é a concretização do seu agradecimento. Então, na minha cabeça do Fabiano, não tem nada que a gente ganhe no sentido de trabalho, né, de não ganhar de dado, de presente, mas que seja remuneração do que a gente tem, que uma parcela a gente não destine conforme a condição do que for, né, a outras pessoas que precisem. Porque senão você é que nem dar exemplo para filho, que você fala, mas não faz. Então, eu acho que o agradecimento, quando você, ou através até da Fundação GPS, que nos ajuda até a buscar pessoas que precisam e que efetivamente a gente possa fazer uma ajuda concreta, não é dar um dinheirinho para o lugar, não é isso, é mais. Para aquela instituição funcionar, que ela está precisando. Então, eu vou dar do meu, eu vou ligar para uma amiga, eu vou numa empresa para saber se aquela empresa pode ajudar, se movimentar para fazer o bem. Mas quando eu digo assim, fazer o bem sem saber a quem, no sentido literal. Aquela pessoa não é seu funcionário, você nunca viu aquela criança doente, você nunca viu aquele lar de velhinhos, você nunca viu. Você não sabe nem que existia. Mas agora você sabe que existe. Você vai virar as costas, vai embora e você não vai fazer nada? Ou não vai tentar, pelo menos? Nem que seja angariar de outros, se você não pode. Você não pode buscar quem tem para poder ajudar. Quem tem. Então, assim, que as pessoas que têm condições nesse país, que cada vez está pior, mais difícil de você conseguir, porque hoje o empresário é quase um inimigo, né? Porque não deixam você trabalhar, fazer o que precisa, mas que as pessoas que ainda estão conseguindo agradeçam o que têm, ajudando os que não têm. Porque aí eu acho que é o verdadeiro agradecimento. Muito obrigado, isso é fantástico. A Luciana faz parte da GPS, né, dos conselhos, do Não é Você o Fabiano, que é uma fundação que muitas vezes você quer ajudar e não sabe como ajudar, né? Exatamente. Então e eles fazem
eles localizam essas instituições que realmente precisam de muita junta e tem um evento, tanto o baile, outros eventos, né? Tem o brechó, tem o baile, tem vários eventos outros. E isso, ao longo do ano, a gente faz vários na página da GPS lá. E não são só GPS, a gente tem as nossas coisas também. Não importa o que é, tem tanta gente precisando, ajuda. Ajuda que tá bom. Do funcionário da sua casa, que dê casa às pessoas que trabalham para você, para elas terem dignidade e assim terem prazer em trabalhar para você, como as pessoas que você não sabe quem são, que é tão pouquinho que a gente pode fazer perto da vida que a gente tem, que eu acho que é assim, me dá prazer como eu ganhar um presente, eu poder ajudar uma pessoa. Mas é bom, é a gratidão. Acho que até mais. É a gratidão através da doação, né? Da doação ser grato, mas também verdadeira, assim. Não que a do coração não é verdadeira, mas quando você ajuda outra pessoa, é a demonstração física. Material ali, né? Não só o dinheiro, né? Você ir para um lugar, brincar com uma criança carente, dar carinho. Inclusive, tem lugares, se alguém, o meu ouvindo, quiser ir lá na Nosso Lar, que é uma instituição espírita, que fica próximo ali da Candangolândia, que eles têm várias crianças hoje exatamente não sei, mas normalmente tem a faixa de umas 80 crianças que vêm do lar que é tirado de maus tratos da família. Aí tem bebezinho, que vem gente que tem uso de droga e tal, até fazer 18 anos. Quando sai 18 anos, tem que sair. Então, você pode ir lá em turnos, você pode uma vez por semana ficar 2 horas. Aí você vai lá, brinca com a criancinha que não tem pai nem mãe. Entendi, olha que... Só isso, fazer carinho, brincar com a criança de bebê, 1 ano, 2, 3. Você escolhe a idade que você acha que você interage melhor. Então, eu gosto de cuidar de bebezinho. Já, às vezes, um menino quer ir jogar bola com outro menino que é mais... Por quê? Eles têm gente contratada lá paga, que o governo ajuda, que para funcionário. Mas o funcionário dá conta de dar banho, de comer, não assim, de sentar no... Aquela atenção, aquele carinho. O carinho, o da afeto. brincadeira. Então, você pode fazer... eu não tenho dinheiro nenhum. Você não tem 2 horas por semana que você possa dar atenção para uma criança? Olha. É tão bom quanto. A criança precisa, quem não tem afeto, cresce com vários issues daquilo que ficou errado para trás. Entendeu? Então, assim, quando eu digo ajudar é uma infinidade de formas de ajuda, né? Seja financeira, seja de tempo. Exatamente. É isso, quando eu falo tudo que eu queria para mim, para minha velhice, e junto sempre ter essa coisa do terceiro setor muito claro na minha vida. Porque senão acho que eu ficaria até com vergonha das coisas que a gente tem, né? Que tem no sentido de onde a gente mora, né? Para onde a gente viaja, o carro que a gente anda, e aí o outro lá. Sem nada. Complicado, né? Isso acho pra que você não ver. pode. A Luciana é um exemplo de família, de benevolência, né? Um exemplo também de amor, né? E de Deus, eu acho que é isso. Sou exemplo de nada. Mas é um exemplo que a gente precisa. Eu falo, óbvio que você não faz para ser exemplo, mas acaba que é. E isso é importante, porque a gente modela, sabe? Existem algumas pessoas que você querem, poxa, eu acho legal aquilo, eu quero fazer semelhante àquela pessoa. Então, ter exemplos bons é isso. Acho que às vezes o que está faltando é algumas pessoas terem acesso a exemplos bons. E esse podcast é muito, né? Tá vendo que tem história bacana, tem aprendizado. Obrigado, Luciana. Obrigada, foi ótimo. Foi ótimo, valeu. Obrigada. Obrigado, viu, gente? Obrigada.